Olá, pessoal, seja muito bem-vindo ao Na Bancada Pro, um videocast focado em trazer soluções, ferramentas, novidades e boas práticas para ajudar você, profissional da marcenaria, a vender mais e evoluir o seu negócio no dia a dia. Eu sou a Thalita e hoje estou aqui com o Everton Padial, da Duratex. Bem-vindo, Padial, é um prazer ter você aqui com a gente. Olá, prazer é meu estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Eu sou Everton Padial, trabalho na Duratex já faz um tempinho, vai fazer 24 anos. Comecei lá trabalhando na produção e aí atualmente sou coordenador da área de treinamento técnico. Bom, pessoal, vamos aproveitar então todo esse conhecimento do Padial, que tem toda essa experiência, e bater esse papo muito legal aqui hoje. Acho que vai ser extremamente rico. Vamos É, lá. legal falar também que eu tenho essa experiência em chapas, né? Uau, Então, trabalhando na Duratex, eu tenho toda essa experiência, mas eu vou aprendendo com os marceneiros diariamente. com Então, certeza. eu visito as marcenarias toda semana, e aí eu vou captando essas informações, a gente leva para dentro dos laboratórios todas as informações que a gente captura no campo, e aí vale um bate-papo legal aí, eu trago um pouco mais de experiência até para mim. Então, esse aprendizado diário é bastante legal. Muito bom. Vamos juntos aqui nessa jornada, então. Boa. Bom, hoje a gente vai aproveitar esse conhecimento, vamos falar um pouquinho sobre produtos e soluções, então, da Duratex. Vamos começar sobre o Clube Duratex, então, Padial. Conta pra gente um pouquinho do que é o Clube Duratex. Boa, legal. Bom, vocês estão vendo aí que eu estou vestida com o Clube Duratex. O Clube Duratex é um programa de fidelidade, é um programa de benefícios e também de informações. Então, a gente já tem o clube, já vai fazer mais de 7 anos. Então, uma plataforma que o parceiro utiliza para também trocar conhecimento e também adquirir conhecimento, e é muito fácil de acessar, né? Perfeito. Então, você pode lançar as notas fiscais, então tem todo um modelo de cadastro e você lança as notas fiscais e recupera em benefícios. Muito bom. Fala um pouquinho mais sobre o que são esses benefícios, então. Bom, eu acho que é legal a gente olhar e sempre navegar no site. Então a gente Uhum. tem um site do Clube Duratex, e através do site ele direciona você à plataforma, Tá. né? E através desse site você consegue fazer o seu cadastro. Ali dentro é um cadastro bastante simples e rápido, o cadastro inicial, e depois você começa a fazer o lançamento das suas notas fiscais. Então, todos os produtos comprados na Rede Pro, você consegue lançar dentro dessa plataforma, e cada chapa da Duratex reverte em bônus, em dinheiro, na Tá. verdade, né. Então, dentro da plataforma, ela converge, ela consegue identificar quais são Uhum. as chapas da Duratex, e aí ela transforma a quantidade de chapas em Duracoins. Então, é uma moeda Tá. específica que a gente tem dentro do clube, é muito legal. E Legal. aí você converge depois esse material em benefícios para você, trocando por ferramentas da para sua marcenaria, material que você pode ser utilizado. Show de bola. Bom, aí deixa eu entender, o marceneiro foi lá, fez uma compra nas lojas da Rede Pro de produtos Dura, ele vai acessar aí a plataforma que você já vai mostrar agora pra gente, Sim. cadastra a nota fiscal dele lá, vocês fazem uma verificação do que é produto Isso, Duratex, e exato. isso é revertido em dinheiro para o marceneiro, Exato, certo? é. É um cashback virtual, e aí Tá. sempre você tem esse benefício de trocar por materiais, ferramentas para sua E marcenaria. aí o cliente troca na própria loja onde ele comprou. Não necessariamente na Não? própria loja, pelo site, eu vou mostrar depois o caminho Tá. certinho, onde você resgata e chega o material lá na sua marcenaria ou na sua casa. Ah, Então legal. o endereço que você cadastra é onde vai chegar o material. Bora então ver essa plataforma, como é que funciona, como é que chega Muito os legal. acessos. Vamos lá. Bom, vocês vão ver aí minha tela de acesso. O caminho inicial aí a gente começa pelo site do Duratex, né? Tá. duratexmadeira.com.br, tem todo o conteúdo nosso, de nossos produtos, dos nossos lançamentos. E aqui em cima vocês conseguem ver o acesso ao clube. Tá. Um clique rápido, ele vai abrir o clube já direto no site do Clube Duratex. Esse aqui é um site que é aberto para todo mundo, então não precisa estar cadastrado para você utilizar esse site. Tá. Então, dentro do site já do clube, você consegue ter alguns conteúdos que eles estão distribuídos por dicas, então são dicas para os marceneiros, é muito legal isso. Como que é o mundo da marcenaria e como que está atualmente o mundo da marcenaria. Então, a gente traz informações em blogs, muito importante para a gente trazer esse conteúdo para o marceneiro. Dá dicas também sobre o seu negócio. Então, o seu negócio da marcenaria, dicas importantes de finanças, dicas importantes de administração.
e também a gente fala sobre tendências e inovação. Então são Uhum. 4 pilares de conteúdo que a gente tem no nosso site, que você pode já consumir direto. Então você vai descendo aqui, você consegue enxergar aqui na própria página já do site, tudo sobre o seu negócio, dicas, o mundo da marcenaria, e aí qualquer um que você clicar vai abrir blogs específicos. Eu costumo consumir esse conteúdo quando eu estou de relax em casa, Em de boa. casa, tá no avião Eu viajando. já ouvi marceneiros falar que consome quando está no banheiro. Olá! Então, lógico, todo mundo vai para o Todo mundo banheiro leva o com o celular, celular não no tem jeito. banheiro. É. Então é o momento de você adquirir cultura, adquirir conhecimento e estar ali, sabendo o que está acontecendo no mundo da marcenaria, né. Legal. Então, é muito legal esse modelo. Então tá aí, gente, fica uma dica, né, que além dos benefícios que agora o Padial vai mostrar, como é que faz os acessos, notas fiscais e tal, a gente também consegue se alimentar de conteúdo, né, específico do setor. Então, aí para os marceneiros que estão com a gente nos assistindo, né, super relevante. Para os vendedores também das nossas revendas que estão aí com a gente, pô, aqui para se manter atualizado, vale muito a pena a leitura e como ele falou, né, conteúdos diversos focados para o segmento, É, né. hoje a informação está em todos os lugares, né. O que é importante é a gente fazer o filtro dessa informação, então aqui a gente já faz esse filtro para você Uhum, e traz um conteúdo bem direcionado para o mundo da marcenaria, né. perfeito. Então é onde você consegue encontrar ali todas as tendências, tudo que tem de informação. Tem muitos insights ali que eu capturo para a gente levar conhecimento. Então é um mundo que você navegando, cada vez que você navega, eu fico mais incentivado e mais quero saber o que está rolando e quero saber da notícia da semana que vem. Isso é atualizado semanalmente, tá? Não, Então, é um negócio que é orgânico, a gente alimenta, a gente captura muitas informações do mercado e vai trazendo sempre as atualidades. muito bom. Só de contar com a experiência do Padial aí de mais de 20 anos de mercado, isso aqui deve ter riquíssimo, Sim, viu? sim. E é onde eu aprendo muito conteúdo de marcenaria, né? Então, eu acabo aprendendo, vou até marcenaria, visito as pequenas, as grandes e as médias marcenarias, Uhum. e ali eu começo, na conversa, no bate-papo com o marceneiro, eu começo a tirar bastante informação e aprender com eles também coisas que a gente pode trazer depois aqui para o conteúdo. Então, é Muito muito bom, legal. muito bom. Vamos acessar então aí como é que Bom, faz vamos lá. para notas fiscais, Aqui o no giro começo, bom, aqui embaixo já tem, já mostra mais ou menos como que funciona e como que é simples o site, né? Então, você compra a chapa lá, igual a Thalita falou, na Rede Pro, depois vem, faz o cadastro e ganha. Só que para isso, você precisa primeiro se fazer o cadastro, tá? uhum, Então, aqui nessa abinha aqui em cima, é muito rápido, muito simples, você entra em cadastrar, são informações do seu dia a dia, em qualquer cadastro. tá. Esse site ele é seguro, ele tem a garantia das leis de proteção de dados. Então você vem aqui do lado, ele vai carregar toda a página e aqui do lado você cadastra o seu e-mail, né, confirma o seu e-mail, são informações importantes porque a gente vai te manter informado e sempre atualizado, tá? Coloca Uhum, o seu CPF, e aí sim é CPF, é pessoal, tá? E uhum, depois coloca seus dados de telefone, celular e a data de nascimento. perfeito. E aí dá o tiquezinho dos 2 aceites. Eu vou fazer rápido o meu aqui, tá? Eu tô fazendo o meu aqui no meu Boa. computador também, viu, Aí, gente? Ó, perfeito. tô vendo aqui, é rapidinho, viu? Diz que vai chegar o número no meu Isso, celular, isso né? por isso que a gente pede o celular, porque é uma verificação para ver se não é robô que está fazendo Tá o cadastro, certo. né. Então, tem toda essa segurança que a gente se previu para a segurança para vocês principalmente, né, para vocês Perfeito. conseguirem, navegar e ter essa segurança de informação. Muito bom. Ah, já chegou aqui no meu Zap e pediu para eu completar o cadastro. É isso aí, né? É isso aí. Lá, vou fazer junto que eu também depois quero garantir nos Duracões, hein? Sim. Então se clica lá que você não é um robô e dá o avançar. Perfeito. Bom, e aí depois do cadastro, ele vem aqui realmente para perguntar se você quer completar as informações. Então ele pergunta: "Você quer completar as informações agora ou quer completar mais tarde?". Quando você vai completar as informações, ele vai pedir informações da sua marcenaria. E aí é onde que vai ser o cadastro mais profundamente, tá? Eu vou deixar para completar mais tarde, só para mostrar para vocês aí o que que é e como que tem os nossos conteúdos aqui, tá? Perfeito. Bom, aqui é a página, já é o aplicativo do Clube Duratex, tá? Então aqui você pode navegar e colocar uma foto do seu perfil, e aí cada vez mais você vai interagindo com a plataforma. E aqui tem todas as partes que a gente utiliza. Bom, então depois do seu cadastro preenchido, então fica fácil para você enviar nota, né? Então você vem aqui no enviar nota fiscal,
e aí você vai fazer a transferência como se fosse um arquivo normal para cá, né. Então Tá. ele vai carregar o arquivo, você vai lá onde você tem a nota fiscal salva, então, por exemplo, vou salvar esse arquivo aqui que é um arquivo PDF, você pode salvar ele em PDF, XML, em qualquer em JPEG, então ele em imagem de foto você pode Ah, subir lá que o tirou nosso uma foto na câmera do celular ali, subiu já e subiu, boa, é né. tranquilo, Legal. tá. E aí você dá o enviar. Enviar ele vai acusar esse recebimento, Uhum. e aí ele vai ter toda uma análise por trás para ver se realmente está, validada essa nota, tá. E aí você recebe essa validação por celular, e aí vai aparecendo a sua pontuação aqui em cima, qual que é o seu saldo disponível, vai aparecendo aqui em cima. Eu vi que eu quando fiz meu cadastro aqui, recebi mensagem no meu Zap, então qualquer nota fiscal que eu subir, depois de validada, ele também manda aqui Exato, ele vai no mandando as informações Zap. e vai também Legal, mandando conteúdo de novidade que tem dentro do site, então ele acaba sendo aí um parceiro seu aí. muito bom. Ó, gente, eu também fiz uns testes aqui, já apareceu realmente no meu Zap aqui do Clube Duratex, sua primeira nota fiscal foi cadastrada com sucesso, agora é só aguardar, em até 10 dias ela será validada. Pô, show de bola, então tô resguardada aqui e monitorada pela Duratex, né. Então bom. Muito E aí bom. você está dentro do clube e aí você pode capturar todo esse conteúdo que tem ali dentro do site e aqui dentro você vai e aí eu lembro que é uma coisa legal que eu tenho aprendido, assim, com os marceneiros na rua, é que eles têm criado um hábito de fazer isso semanalmente. Tá, Então, tem as marcenarias que compram lá produto e chega produto e chega produto e chega a nota fiscal e ele vai sim. separando numa caixinha, e Tá. aí um dia da semana ele coloca um alarme no celular, isso aí foi muito legal. Um cara Boa, que eu boa vi lá no dica. interior de São Paulo, e aí eu encontrei, eu fui conversar com ele, ele falou assim: "Não, tá aqui padial, tudo separadinho, na quinta-feira, depois do meio-dia, próximo das 2 horas, toca o alarme no meu celular, eu vou lá, pego as notas, sento no computador com a minha filha, ela vai lançando, e eu vou olhando e ajudando ela". Então, o momento ali que eu estou junto com a minha filha, 30 minutinhos a gente já sobe as notas para o clube, e a gente vai fazendo isso com constância. É, Bom, e além disso, né, além seguindo. disso ali, seguindo aqui na nossa plataforma, um pouquinho mais para baixo a gente tem ali todo o histórico do seu trabalho, as notas fiscais que você lançou e como que você resgata prêmio. Para mim essa aqui é a principal, né. Pra mim também, já Então vamos tava lá. ansiosa por essa parte, Vamos hein. chegar nessa parte aqui então. Então, abrindo aqui o resgata prêmios, você consegue ver e entender quanto que você tem de pontuação e como que você pode fazer a aquisição Tá, desses produtos. Então, aqui em cima, então, tá, ele tá zerada, tá. né? Então, todas as notas fiscais elas vão mostrando a pontuação que você tem aqui. Pontuação. Então, como qualquer site aí de consumo, e aqui Uhum. você tem os equipamentos que você pode adquirir. Então, tem broca, tem jogo de ferramenta, e lembrando, é voltado para a sua marcenaria, né? Entendi, Então, perfeito. você vai usar esses produtos no dia a dia de vocês. Vou mostrar aqui Então para aqui você. na própria plataforma eu pego os meus pontos ali que eu fui acumulando e troco por uma ferramenta dessa, algum item desse, e aí eu recebo na minha casa, é isso então, né? Exatamente. Então, você Entendi, tá direto na loja que vai fazer a entrega desse produto, né. entendi. Então, por exemplo, eu vou querer uma esmerilhadeira, Aham. né, uma esmerilhadeira específica, você vai lá, você tem aí vários equipamentos, né, que você utiliza na sua marcenaria, né. Sim, Então, sim. mesa hidráulica, aspirador, parafusadeira, luvas, EPIs, então tem tudo aqui dentro para você tirar os pontos. E aqui embaixo tem o quanto vale aquele produto, né. Tá, Então você resgata por 5.399 pontos, né. legal. Então através disso você consegue ver aí e escolher o produto que você quer. Então eu quero lá uma esmerilhadeira, por exemplo, ele já te direciona direto para a loja do Tá. produto, tá. Aham. Às vezes você tem que fazer escolha de cor, escolha de tensão, Certo. e aí você conclui lá com resgatar agora, tá. Entendi. Vai aparecer todas as informações de frete, então o frete também você está pagando Uhum. R$ 20 pelo frete, e a entrega prevista 13 de abril. Resgatar agora, resgatou, ele já vai diretamente subtrair esse valor Dos dos seus pontos, pontos e encaminhar para você o produto o produto escolhido. escolhido, tá? Perfeito. E você Ótimo. pode ir somando isso ao longo do tempo. Então imagina, se você colocar na cabeça quanto de chapa você consome por mês na sua marcenaria,
é o que sim. você está perdendo e está deixando dinheiro ali. De Então, acumular pontos cada e chapa tradicionalmente vale um Duracoin. tá, Nas promoções, ele vale em dobro às vezes, ou pode até valer 5 vezes mais. entendi. Então é legal a gente ir acompanhando o site, acompanhando o andamento do clube, para você saber aquele período que está. Você só pode lançar notas até no máximo 60 dias depois de ser emitida, Ó, uma dica tá? importante, hein, Então gente. isso é legal, não adianta ficar acumulando muito. Muito, lançar só Passou de 60 dias, ela você vai não dar consegue, invalidada, ela né. vai dar invalidada, você não Tá. consegue resgatar. Então por isso que eu falei que é legal você fazer isso semanalmente, né. Coloca lá na sua rotina lá, colocar 20, 30 minutinhos para você lançar as notas, você consegue, criar esse hábito e resgatar isso mais legal. E para os nossos amigos que estão nos assistindo, fica aí essa dica, fazer semanal, põe o alerta no celular, hein. Muito bom. Muito bom, a gente então entendeu o que que é o Clube Duratex, para quem é, os principais benefícios, como é que faz para utilizar. Então, gente, se você ainda não participa, vale a pena se aprofundar no tema, entrar lá na plataforma, dar uma xeretada, bem tranquilo e Consumir bastante conteúdo. consumir bastante conteúdo, porque isso é muito importante, né? A gente tem que estar Acho que sempre a atualizado, atualização do marceneiro tem que ser constante, né. constante, né? Verificar tendências, ali tem possibilidade de verificar tendências, tem a parte administrativa, tem a parte financeira, então são dicas muito legais que ele vai consumir ali e vai estar sempre atualizado. Vale muito a pena, gente. E assim, conteúdo de especialista, E né? aproveitem É, bastante. aproveitem, muito bom. Bom, e agora vamos falar um pouquinho dos produtos então, vamos começar por uma linha que é um diferencial aí da Dura, que é a linha Ultra Premium. Conta pra gente um pouquinho dos diferenciais dos produtos, por favor, então, Paguel. Bom, a linha Ultra Premium é uma linha que já está com a gente há bastante tempo, né, é uma linha Uhum. resistente a molhamento, resistente à umidade, e é uma linha bastante que está trazendo bastante, novidades e está sempre crescendo, né. Ah, Então é uma tendência do mercado, a sim, gente percebeu que o consumidor não quer ter problema, né. com certeza. E aí ele sim, às vezes ele olha já no futuro qualquer possibilidade que pode ter de risco, Sim, né. sim. Então a Duratex pensando nisso, ela foi, buscou aditivos específicos, no nosso caso é uma resina específica que é aplicado no substrato. Tá, Então, dentro aqui da lâmina da madeira, a gente tem um substrato de MDF e dentro desse substrato, a resina utilizada é uma resina hidrorrepelente. tá. Ele tem o substrato verde por uma questão de norma, né, então todos os produtos que estão resistentes à água, eles Eles são são verdes, tá, né, então, quando você vê um drywall, o drywall com aquele miolo verde, ele é resistente à água. Então são características específicas disso. Mas o que a gente vê por fora é muito importante, porque todos os padrões da Duratex, podem ser usados em áreas molháveis ou áreas molhadas, né. uhum, E aí é importante a gente ter um cuidado específico para aquele molhamento excessivo, né. tá. Um cuidado que eu falo que é muito importante para o marceneiro, e eu aprendi isso numa marcenaria, que isso é legal, Uhum. é colocar fita de borda em todos os lados, né. Então, eu acho que é um detalhe, assim, que você está utilizando uma chapa Ultra Premium, que ela já tem a necessidade da ela já tem uma característica de resistência a molhamento, Sim, você fechando o produto com a fita de borda em todos os lados, você vai resguardar e ter uma proteção muito maior. Mas aquela que fica na parede também, também. E a né. umidade que vem da parede, Exato, né? porque a gente não sabe onde vai ser instalado, se tem um Sim. banheiro do outro lado que tem um problema de infiltração, se é uma parede externa que não tem uma proteção adequada. Então, principalmente no que vai na parede, e na parede a gente tem a vantagem de poder utilizar qualquer fita de borda. Eu Uhum. já vi uma fita de borda já de pinole, que é um produto rosa nosso, Sim. que o marceneiro tinha lá como sobra na marcenaria dele, e aí ele utilizou, né. Então, o fundo do móvel, ele também precisa ser vedado, ele também precisa ser protegido, tá. Então acho que é uma característica bastante legal, uma das coisas que eu aprendi com os marceneiros. Uma Isso não se aprende belíssima em fábrica, uma né. Então belíssima não adianta dica. 20 e poucos anos de fábrica, e aí você vai onde você vai aprender? A gente aprende com os marceneiros. Então isso é uma dica bastante legal que eu aprendi, eu gosto de compartilhar com todo Ai, mundo. show de bola. Então, assim, gente, ó, usar o MDF Ultra Premium aí, banheiro, cozinha, tal, eu acho que é primordial, né? Exato.
Eu como consumidora que jogo água no chão na cozinha, bota Bota, lá o pode colocar o MDF, MDF resistente ao molhamento, porque que qualquer senão respingo ali, você vai secar, com o tempo vai secar rápido, e ele sim, vai ter essa resistência, principalmente ali nas fitas de box, né. perfeito. Bom, É uma isso. coisa legal é que é uma linha que está crescendo bastante, né, Tá. então todo ano a gente coloca coisas novas, né, Uhum. então a gente tem 6 padrões unicolores, então a gente tem o branco ártico, o branco diamante, titânio, janduia, que é campeão de vendas, cinza sagrado e o preto, esses Tá. nos unicolores. Tem as pedras, que para os ambientes, de lavabos, de banheiro, que é o tarso, o quartzo biena e o portoro, e aí tem os madeirados, um madeirado claro, um médio e escuro, que é o Uhum. carvalho, malva, o itapuã e o feijão puro. Tá. Então, uma linha completa, você consegue casar bastante esses produtos, né? Então, eles são produtos que a gente pensa nisso quando a gente vai desenvolver, no casamento perfeito, na necessidade de colocar numa cozinha, na Uhum. necessidade de uma cozinha gourmet, principalmente, na necessidade de colocar num lavabo, e aí casando sempre as pedras com os unicolores, colocando sempre um madeirado médio com os unicolores, então isso acaba sendo e valorizando muito o seu projeto, Perfeito. tá? Gente, fica a dica aí do profissional, né, que assim, para o marceneiro, gente, vamos especificar, né, vamos utilizar aí nos projetos, dar essa dica para o consumidor também, né, porque Uhum. muito mais vale, o consumidor, né, tá ali fazendo móvel, que já não é algo que é barato e é o sonho da pessoa, na grande Sim, maioria das vezes, né, exato. usar um MDF por uma questão de custo ou não fitar os 4 lados por uma questão de custo, e aí no fim, puta, vira um transtorno depois, né, para o É. marceneiro que vai receber a reclamação do cliente, né, Uhum. e para o cliente que vê o sonho dele ele ali meio, né, meio capenga. É, exato. Ô, Então Thali, tem uma coisa assim que foi uma novidade agora para esse ano. A gente percebeu como a gente atua no Brasil inteiro, assim como a Edpro, a gente percebeu que os marceneiros estavam achando 18 milímetros, que todas essas chapas do Ultra Premium são em 18 milímetros, tá? aham. E aí estavam achando que às vezes a porta ficava muito pesada. E aí vieram com a necessidade de a gente lançar no 15 Tá. milímetros. Então todas as pedras, tá? Então o tarso, o quartzo biena e o portoro estão em 15 milímetros. Olha só, Então hein, você consegue gente. adquirir ela em 15 milímetros também. Vocês pediram, agora tem, Vocês hein. pediram, tem aí. Agora sim, legal. Então além do 18, agora também no 15, né. Exatamente. Muito bom. Bom, legal. E aí a gente também tem uma outra linha que também é um diferencial da Duratex, que é a cetinata, né. Então conta pra gente um pouquinho os diferenciais. Bom, a cetinata ela acaba sendo a menina dos olhos aí, né. Aham. Quem que não tem aquela criança pequena em casa que vai passando nos móveis e vão deixando Aquele dedinho aquele dedinho engordurado. gordinho, bonitinho, mas que fica a marca, né. Sim. E a gente acaba se incomodando com aquilo e às vezes Uhum. é bem difícil de fazer a limpeza também, né, É. mas apesar que a gente tem aí o Limpa MDF da É. R Pro, então acaba facilitando. Mas é um diferencial desse produto. Mas ele começa com diferencial na hora que a gente está produzindo, Tá. porque ele é uma chapa laminada normalmente, com os Uhum. padrões que a gente tem. Então a gente tem no branco diamante, no tarturco, no grafite e no preto. Então a Tá. gente gosta de trabalhar com os unicolores porque ela destaca um pouco esse padrão acetinado, né? Então essa textura leve que tem, sem marcar os dedos. O diferencial dela é não marcar os dedos, tá? Ela tem uma Perfeito. resistência a risco maior ou igual às outras, mas o fato de não marcar os dedos é o diferencial dela. E aí a gente passa em cima dessa chapa laminada normalmente um verniz. E aí são 3 camadas de verniz, né, então é um verniz que ele tira um pouco o brilho da chapa, né, então é o mesmo verniz ou um verniz bem similar que a gente tem na nossa linha Cristal, Uhum. só que ele tem um efeito contrário a hora que ele passa pelo túnel secador. Olha só. E aí ele tira o brilho e dá esse acabamento matizado e com a possibilidade de não marcar os dedos. Então essa linha ela está crescendo bastante, ela está sendo um diferencial bastante grande no mercado, tem a mesma facilidade de corte, ela vai com uma película de proteção na aplicação Para não dela, para não riscar e riscar e tal. para não ter nenhum dano. Dã Então antes de você fazer a montagem, é importante você tirar essa película de proteção Uhum. e aí você consegue esse resultado de não ter essa marca de dedo. Era Muito bom. bastante indicado para balcão, era bastante indicado para portas, então você pode usar e abusar desses unicolores aí no projeto de vocês. É isso, MDF não é tudo igual não, né. Tem Exatamente. bastante tecnologia envolvida Tem e, muita tecnologia e né, inovação envolvida nos nos padrões da produtos. É Duratex. isso aí, muito bom.
Bom, e aí então agora um tema bastante frequente, você me falou que escuta bastante aí de marceneiro com dúvida e perguntas, enfim, que é a questão dos tipos de cortes, os cortes no geral. Então conta um pouquinho mais pra gente aí sobre isso. Legal. Acho que essa é uma das dúvidas que eu mais gosto de perguntar também quando eu visito nas marcenarias, né. O Muito MDF da frequente. Duratex é um MDF de eucalipto, então todo Tá. mundo fala: "Ah, tem o miolo duro, tem o miolo duro, não sei o quê". Uhum. Então é uma pergunta frequente que eu gosto de fazer para entender também do mercado como que vai indo e evoluindo essa questão dos cortes, Uhum. né. Bom, todo mundo sabe que os cortes a gente tem aqueles cortes manuais que ainda é natural, né, tem a máquina na manual que ele Manual, vai com o sim. disco de corte, tem as máquinas, esquadrejaderas, as seccionadoras, Uhum. e também agora a gente tem as inovações dos CNCs, né, Sim, assim então, faz o que serviço, faz né. com os cortes já direto através de brocas, então a gente também tem que acompanhar essa evolução dos cortes, né. Perfeito. Uma das coisas mais importantes é a velocidade de avanço, Tá. né, a gente percebe que cada marcenaria tem uma característica diferente. Uhum. Alguns marceneiros cortam de chapa em chapa, outras marcenarias mais avançadas já fazem books de corte para cortar. Então é muito importante a gente saber também qual o tipo de marcenaria e aonde que qual equipamento que você Que está tá trabalhando. usando. Se você está trabalhando com uma seccionadora, uma esquadrejadeira, cada uma vai ter a característica específica do corte. Tá, Uma perfeito. uma uma que a gente consegue uma velocidade que a gente consegue medir aí, vamos dizer, de 25 a 30 metros por minuto é a velocidade de avanço natural das serras automatizadas, né. E aí a gente sabe que quem empurra a serra geralmente nas pequenas marcenarias são os próprios marceneiros. Sim, sim. Então é mais ou menos conhecendo esse perfil que a gente vai avançando cada vez mais, Legal, muito tá bom. bom? E qual é o tipo ou quais são os tipos de serra ideais, então, para cortar o MDF de eucalipto? Boa. Bom, a gente sabe que na Rede Pro aí a gente tem todas as ferramentas aí disponíveis, todos os discos disponíveis. Uhum. Mas com o tempo isso foi evoluindo. Então a gente passou por um período muito grande, que foi de adaptação dos discos de serras, Tá. porque o mercado também foi se adaptando, né. Então, por que também a Duratex trocou para o eucalipto? Ele tem algumas características específicas de fibras que ele Hum, vai trazer melhor qualidade para o seu móvel. tá. Então, aquela tração perpendicular que a gente faz a medição, qual a distância entre as prateleiras acaba melhorando. Então, tem algumas características físicas também que ele vai trazer melhor desempenho para o seu produto, né. Entendi. E os discos de serra hoje a gente conhece que é mais trabalhado com o MDF, que traz o melhor, trababilidade, nome Opa, difícil de se nome falar, difícil. é a reto trapezoidal e a Aham, de dentes alternados, né. perfeito. Então são as 2 a gente sabe que tem na Rede Pro, Sim, são as 2 serras aí mais comum, e aí lógico, cada equipamento vai ter a sua variação de diâmetro, e isso corresponde diretamente à quantidade de dente, né. perfeito. Então, de acordo com o diâmetro da serra, vai ter a quantidade de dente adequada. Muito bom. Certo, então aí vimos aí o tipo de serra ideal por eucalipto e me fala um pouquinho sobre a altura da serra ideal. Existe isso aí também? Ah, existe, cara. Eu acho que isso é um fator determinante que eu aprendi muito nessas andanças que a gente foi. Legal. Lógico que existe o que a gente aplica no laboratório da fábrica, né. Aham. Então lá no laboratório da fábrica, uma condição normal de temperatura, pressão no laboratório, Sim, você está cortando a controlada, chapa, né. fica fácil, É. né. Mas quando a gente vai para o mercado, a gente também procura saber e entender como que o marceneiro está usando aquilo. Uhum. E isso é muito importante para a gente. O que a gente descobriu que é importante você estar 15 milímetros pelo menos, então a gente Tá. está falando aí de 15 milímetros, 1,5 centímetros, acima da chapa. A Hum, serra que você vai utilizar, dependendo do número de dentes, vai estar passando mais ou menos dentes no material. E entendi, essa passagem da serra no material é que ela vai dar, lógico, de acordo com a rotação de cada equipamento, que ela vai dar o melhor acabamento de corte. entendi. Então isso é muito legal porque ele consegue mostrar, eu tenho uma imagem aqui, depois eu vou passar para vocês, o disco do corte trabalhando, ele vai atuar no produto completo. Então a gente tem a camada superficial do MDF, em Uhum. cima e embaixo, a Tá. gente tem o miolo do MDF e tem a melamina, que é o padrão do produto, Sim. né. Então ela cortando nessa altura correta de 15 milímetros aproximado, lógico, um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas nunca muito menos,
e sempre conferindo o número de dentes que você está passando naquele miolo do material, Olha só. né. E esse número de dentes é importante, sempre estar entre 3 a 5 dentes passando ali naquela altura daquele material, porque aí você vai ter o acabamento perfeito da melamina, Uhum. que é o papel que vai te Sim, dar o acabamento perfeito, e o corte perfeito também no produto que vai dar o acabamento nas emendas. Então são perfeito. pontos específicos que eu lembro, eu não sou especialista marceneiro igual vocês aí, Uhum, uhum. mas que eu fui aprendendo com o tempo, conhecendo as marcenarias, visitando as marcenarias, tirando dúvidas e conhecendo um pouquinho mais de material. Muito bom. Então aí mais uma dica, né, mais um conteúdo aqui riquíssimo que complementa com a vivência aí E dos e marceneiros, se né. vocês têm dúvida ou têm alguma característica diferenciada aí que pode contribuir com a gente, comenta aí com a Por gente, favor, né, deixa coloca aí aí. como que você usa e a melhor forma. Um ponto importante que a gente não pode deixar de falar, né, é Hã. sobre a fixação dos equipamentos. Tá. Então os equipamentos de corte, geralmente a gente vai em algumas marcenarias e a gente encontra o material a máquina inteira vibrando, a máquina Hum, inteira quase que saindo do lugar, de acordo pois. com 2 chapas que está se cortando. Principalmente, quando é corte manual. Tá, Então isso acho que é um detalhe bastante importante, a fixação dos equipamentos, das com seccionadoras, certeza. a serra. Por quê? A velocidade da serra, ela é fixa, Tá, mas o material, ele vai avançar naquele equipamento. Então esse equipamento, ele tem que estar bem fixado no chão, olha só, tá. Então acho que um dos pontos que eu aprendi bastante é esse. muito O bom. seu equipamento tem que estar fixo no chão, Perfeito. tá Mais bom? uma valiosíssima dica. É Legal. isso aí. Bom, então para finalizar aqui, gente, Padial, fala um pouquinho dos últimos lançamentos da Duratex. A gente acabou de sair de uma feira Revestir, né, agora no início de março. Fala um pouquinho do que foi aí os lançamentos. Muito legal. Bom, o lançamento da Duratex esse ano é a coleção Recanto. A Hum, coleção Recanto, ela fala ali daquele ambiente seu que é aconchegante e é aconchegante. aquela transformação de sonho que os marceneiros adoram fazer, né. Perfeito. Bom, na coleção Recanto a gente veio aí com 3 lançamentos de unicolores Tá, e 2 lançamentos de madeirados, tá. tá. Os madeirados, eles estão vindo bem similar ou na mesma linha que a gente teve o lançamento do ano passado do Frejó Imperial, que é a lâmina natural como você nunca viu. Isso é Ah, uma tendência que a gente está percebendo que as pessoas estão querendo voltar àquela sensação de ter a lâmina da lâmina. natural, de ter o produto mais próximo possível da madeira, né. Entendi. Então a gente tem 2 produtos aí, o nosso Timburana silvestre. Bom, Timburana silvestre é um padrão madeirado claro, que ele tem uma textura muito profunda, e aí você vai sentir os veios e perceber ali a tonalidade e o quanto que ele pode combinar com outros padrões, Legal. tá. Então é um padrão que veio aí, para combinar com os unicolores mais acinzentados, com as pedras, então ele Uhum. trouxe aí, acho que vai ser um padrão aí bastante legal. Tá voltando um pouco essas padronagens claras, isso é bastante legal. Bom, e o outro madeirado que a gente trouxe é o contrário do Timburana, ele é um pouco mais escuro. Escuro, É o tá. Carvalho Brum, ele tem Uhum. a mesma textura do Timburana silvestre, mas ele vai para um padrão mais tradicional, mais escuro, né. Complementar também, Ele né. acaba sendo complementar, exatamente. Então a gente tem o Frejó Imperial, que é um madeirado médio, Médio, mais aham, avermelhado, o Timburana silvestre, que é um mais madeirado claro. claro, e o Carvalho Brum, que é o padrão escuro, que ele traz uma força e uma profundeza nos nossos padrões, Legal, tá. perfeito. E aí nos unicolores a gente tem o Marrom Retron, na linha Tá. essencial, ele traz complementação do nosso portfólio, né, então ele sai daquela tonalidade dos cinzas, dos beges, ele fica bem nesse meio, e ele Uhum. combina também com os madeirados escuros e os madeirados claros. Então ele acaba sendo um coringa aí que entrou no nosso meio. Eu, em particular, achei lindíssimo. Ele fica top. É. Bom, e tem uma tendência agora que volta novamente, que são os padrões, da tonalidade do nosso hibisco. O Tá. hibisco foi um padrão avermelhado que a gente trouxe com uma força diferenciada, então ele traz aí uma combinação fácil com os unicolores Uhum. e mais fácil ainda com os madeirados mais claros, né. Então é um padrão avermelhado, um padrão muito legal, muito bonito e é uma tendência muito grande aí voltar a esses padrões. Muito bom. E vocês têm uma nova textura, é isso?
Mas espera aí, ainda tem o bege Ah, papiro. eu pulei então, É, e tem nós mais temos um. É o nosso terceiro verdade, unicolor, que é o bege papiro, verdade. também na linha essencial. Ele é um bege também que vem com uma textura bastante legal, e ele vem para complementar os nossos padrões da tonalidade de bege, Perfeito, tá? muito bom. Agora sim a textura. Agora sim, é. E aí complementando esses 5 lançamentos, a gente, percebeu que o mercado estava também solicitando uma tonalidade, na verdade uma textura diferenciada para o moss. Tá. Então o moss saiu da tonalidade do da saiu da linha veludo e ele vem para a linha essencial. Então Ah, a linha essencial também tem um toque macio, e aí ele acaba sendo um diferencial bastante grande aí, o moss vindo para a linha essencial. é um padrão que já é, assim, o queridinho do mercado É e um padrão que a agora gente tem 2 linhas, então a gente tem ela no absoluto, e agora a gente está trazendo ela para essencial, muito bom. Vocês tá bom? pediram aí também, gente? O Agora tem Moz é um também. coringa, um chave aí, um fechado. Muito bom. Bom, então, muito conteúdo, hein, gente? É, Muita coisa legal. Padial, eu quero te agradecer. Muito obrigada pela participação, por imagina. compartilhar todo esse conteúdo aqui, esse conhecimento riquíssimo com a gente. E conta pra gente aí, para o pessoal que está nos assistindo, como é que encontra os conteúdos da Duratex nas redes sociais, nos sites, enfim. Fala aí. Legal. Bom, obrigado primeiro, obrigado pelo convite. Foi um papo bastante legal, um papo bastante construtivo. Espero que tenha sido para vocês também aí, um bate-papo que soma com vocês. Bom, você pode encontrar a Duratex no site da Duratex, duratexmadeira.com.br, Tá. e a gente tem um site exclusivo para os marceneiros, que é Olha o só. www.clubeduratex.com.br. Muito É bom. onde você encontra as informações do blog, as dicas. Então, o conteúdo específico para o marceneiro é Clube Duratex, pode ir lá. E Show. não deixe de acompanhar as nossas redes sociais também, o Instagram. O Instagram do Clube Duratex é um Instagram que a gente, com a nossa frente de treinamento, a gente tem postado onde a gente está no Brasil. Então a Uhum. gente tem a equipe de treinamento técnico do Clube Duratex, que está visitando o Brasil inteiro e fazendo os treinamentos. E aí você lá pode ver onde que a gente está, e tem bastante conteúdo voltado também para você, marceneiro. Show de bola. Bom, muito obrigada novamente. E para você que nos acompanha, saiba que aqui nesse canal você vai sempre encontrar conteúdos desse nível aqui, que vai te apoiar no dia a dia, vai te ilustrar muita coisa, vai trazer tendência. Então, fica sempre ligado. Acompanhe a gente também no Instagram, @rede.pro. Siga a gente lá para ficar ligado em tudo. É isso aí, pessoal. Um grande abraço e até a próxima. Um abraço.